A vida cristã se reduz a 2 passos. Vá a Jesus. Repita o número 1. Oi, oi, minhas queridas, tudo bem? Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou a Maria e seja bem-vinda ao meu canal. Eu espero que você permaneça aqui. Aqui a gente tem vídeo de rotina, aqui a gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre muitas coisas relacionadas à palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus e também rotina do lar, organização, sei lá, de tudo um pouco, vai. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal para permanecer aqui e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Como vocês já viram aí na capa, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, assim, por um longo tempo em relação ao relacionamento com Deus e a minha forma de me relacionar com Deus, sabe? Eu acho que tá bem ligada à forma como eu enxergava Deus também. E a gente vai falar sobre um livro hoje, e esse livro é O Manso e Humilde. Provavelmente você já ouviu alguém falando, alguém comentando, alguma foto, que é esse aqui, O Manso e Humilde, do Danny Ortland, não sei como fala o nome dele, mas esse é o livro que nós falaremos hoje. Vocês estão vendo essas marcações aqui? Pois é tudo que eu marquei pra falar nesse vídeo, mas enfim, né? Eu acho que não vai ser possível, porque é muita coisa. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que esse livro ele não é meu, então eu preciso gravar esse vídeo pra devolver pra pessoa que me emprestou. E eu já terminei de ler e ela tava esperando pra mim gravar pra eu poder devolver. Que mudou de fato o meu relacionamento, assim, a minha forma de me relacionar com Deus, a minha forma de enxergar Deus. E eu vou compartilhar com vocês hoje por que isso e por que mudou, né? O que era antes e o que se tornou, enfim. Se vocês ouvirem um barulho, é a minha caixa d'água enchendo, então assim, só ignore. Eu não vou parar de gravar porque a caixa d'água está enchendo bem em cima da onde eu estou gravando. Não vou continuar firme aqui. Bom, então assim, por que que o meu relacionamento com Deus mudou? A minha forma de me relacionar com Deus mudou. O que era antes, né? Então assim, desde que eu me converti, que eu comecei ali na minha caminhada com o Senhor, no começo até que não, mas foi passando o tempo assim e parece que eu fui desenvolvendo isso, sabe? Que eu diria que era uma certa culpa. Então o que eu quero dizer com culpa, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível para explicar para vocês essa parte. Por exemplo, eu falhava no devocional, por exemplo. Falhava no devocional hoje e eu me culpava, me frustrava e me escondia de Deus. Não queria ler, não queria orar. E era aquele ciclo assim, sabe? Vivia naquele ciclo. Fazia meu devocional, chorava um monte, lia e tal, derramava meu coração pro Senhor. Aí no outro dia se eu falhava, aí eu me afastava, ficava 2 dias sem orar, sem ler, depois voltava me arrastando porque o Espírito Santo me levava e me trazia de volta para a presença do Senhor para buscá-lo, porque eu entendi de fato que não tinha o que fazer. Só que isso, gente, é muito cansativo, porque tipo assim, não tem como, você vai falhar. Eu vou beber uma água. Você vai falhar. Eu vou falhar, nós vamos falhar no devocional, nós vamos falhar na oração, nós vamos cometer erros. O que eu acho que eu não entendi, assim, que não entrava na minha cabeça, era em relação ao fato, assim, que vai ser constantemente assim, até que Jesus volte, até que Ele retorne e complete a obra, nós seremos, assim, falhos, pecadores. A Bíblia diz, né, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, até que Jesus venha, até que Ele nos leve, até que Ele complete a obra, nós falharemos. Eu ficava esses 2 dias, por exemplo, sem orar, sem ler a Bíblia. Aí no dia que eu voltava, no 3º dia, por exemplo, aí eu chorava horrores e pedia perdão pra todas as coisas possíveis, coisas que às vezes eu nem tinha feito, eu pedia perdão. Como se, tipo, eu naquele momento eu precisava me consertar pra depois eu seguir a minha vida. Um pouco confuso, né? Eu sei. Mas era de fato isso que eu vivia. E vivia esse ciclo assim, constantemente. Uma das coisas que eu sei porque acontecia isso é que eu tinha uma cabeça muito limitada a isso. Porque assim, ninguém me falou, olha, você vai ter um relacionamento com Deus o dia inteiro, diário. Então assim, eu tava começando na caminhada cristã e ninguém nunca me disse isso. Então eu achava, tipo assim, que o meu tempo devocional, que o meu momento com Deus, era o tempo que eu tava tendo relacionamento com Ele.
e que se eu não fizesse isso, eu falhava contra ele, que ele me amava menos. Essa visão foi se quebrando ao longo do tempo. Mas depois que eu li esse livro, assim, ele mudou totalmente essa forma de me relacionar com Deus. E por que eu digo isso? Porque muito da forma como a gente se relaciona com uma pessoa ou com Deus está da forma como a gente enxerga ela. E eu acho que a forma como eu enxergava Deus, como eu via a pessoa de Deus, como eu via Deus, afetava isso. Então eu achava que Deus, ele me amava menos e que ele me rejeitaria se quando eu falhava, quando eu não buscava como ele é digno, quando eu não louvava, quando eu não lia a Bíblia. Então está muito ligado ao conhecer a Deus. O Senhor tem falado muito comigo em relação a conhecê-lo. Conhecê-lo e conhecê-lo. Isso que eu acho assim que tudo está muito ligado ao conhecer a Deus, sabe? A nós conhecermos a Deus de fato. Tipo, conhecer Ele dia após dia. Nunca vai ser suficiente. A gente sempre vai ter mais pra descobrir dele, pra conhecer dele. E tem coisas que a gente não sabe sobre ele. A gente tem aquilo que a Bíblia revela, aquilo que a palavra do Senhor revela pra nós, sobre quem ele é. Então, por isso que é tão importante nós conhecermos a Deus. Pegar ali e conhecer quem de fato ele é. Porque senão a forma que nós vamos nos relacionar com ele é aquilo que nós achamos que ele é. E às vezes, com a nossa visão limitada, nós achamos que Deus é como nós, mas Deus ele não é como nós. À medida que eu fui conhecendo o Senhor, essa minha mentalidade, ela foi sendo mudada, ela foi sendo transformada. Mas eu acredito que depois que eu li esse livro, mudou muito mais, assim, sabe? Mesmo que assim, eu não tinha mais essa visão limitada sobre Deus, sabendo que Deus me ama e Ele me ama, ponto. Deus me ama e ponto. Só que eu precisava e preciso diariamente reafirmar isso. Então eu vou citar alguns trechos para vocês. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade e alteridade, ninguém na história humana foi mais abordável que Jesus Cristo, sem pré-requisitos, sem obstáculos. Warfield, ao comentar Mateus 11:29, escreveu: não houve impressão mais profunda na consciência de seus discípulos durante sua manifestação terrena que a nobre humildade do seu temperamento. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples: abra-se para ele. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que ele trabalha. Mateus 11:28 nos fala explicitamente de quem se qualifica para a comunhão de Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você não precisa descansar e se recompor e só depois vir a Jesus. Então, era isso que eu fazia, sabe? Eu queria me consertar, eu queria me melhorar, eu queria pra mim ir até ele, sabe? Eu queria me mudar, confessar todos os meus pecados, me arrepender de tudo, porque daí depois eu estava digna de falar com ele. Mas ele morreu por mim quando eu ainda era pecadora. Mas às vezes as pessoas podem ir pro extremo. Então eu posso viver de qualquer jeito que Deus vai continuar me amando? Não. Porque quando você é salva, quando você se converte, quando você conhece o Evangelho transforma. Nós não permanecemos do mesmo jeito. Se nós conhecermos Jesus, não vamos permanecer do mesmo jeito. As coisas vão mudar. As coisas em nós vão mudar, as coisas ao nosso redor vão mudar, porque o Evangelho confronta, o Evangelho transforma. Então, conversão, processo de santificação. Então, é um processo. Então, assim, nós vamos falhar, mas nós não vamos permanecer falhando. Nós não vamos permanecer no erro, nós vamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor. Você não precisa descansar, se recompor e só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que lhe qualifica para vir. Sem pagamentos na entrada, ele já disse, e eu lhes darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para parar as pontas da sua vida, cansados, quer se encontre passivamente oprimido por algo fora do seu controle, sobrecarregados. O desejo de Jesus Cristo, de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu. Então, ele tem prazer em nos receber, em nos abraçar, sabe? E antes de eu ler, eu tinha essa visão, mas antes de eu ler esse livro, eu não tinha essa visão tão clara e profunda, sabe? Do coração de Cristo, da forma como Deus lida com a gente, sabe?
E esse livro todo, ele não é a Bíblia, claro. Mas ele expõe textos bíblicos, sabe? De forma que te faz compreender, te faz enxergar aqueles textos bíblicos de formas maravilhosas. Olha só sobre o que eu falei pra vocês sobre conhecer a Deus, o que vai falar aqui. É por isso que precisamos de uma Bíblia. A nossa intuição natural somente nos dá um Deus como nós. O Deus revelado na Escritura desconstrói as nossas predileções intuitivas e nos impressiona com aquele cuja infinidade de perfeições só se compara à infinitude de sua mansidão. De fato, as suas perfeições incluem a sua perfeita mansidão. Então, olha o que eu disse para vocês, que a gente precisa conhecer a Deus. Como nós conhecemos a Deus? Pela palavra dele. E é por isso que precisamos de uma Bíblia. Porque senão nós vamos criar um Deus que nós achamos, de acordo com aquilo que nós criamos na nossa mente, que nós vemos no circunstancial. Porque nós não vemos a Deus, mas nós não vemos ele, né, fisicamente, mas nós vemos ele agindo, nós vemos ele agindo em nós. Então nós precisamos olhar para ele e não para nós. Ele não é como eu. Esse livro, ele nos apresenta o coração de Cristo, né? Até aqui ele vai dizer que é o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Então, assim, é muito profundo a forma como ele aborda, sabe, as questões do coração, e a forma como o Senhor olha para nós, a forma como ele se compadece de nós, sabe? E entender que Deus se compadece de mim, que ele tem misericórdia de mim dessa forma, mudou a minha forma de me relacionar com ele. Porque eu entendo que quando eu falho, eu não preciso me afastar. Na verdade, eu preciso mais dele. Eu preciso conhecê-lo mais ainda. E eu preciso que ele me lave os meus pés todos os dias, que ele me perdoe todos os dias, que ele me ajude todos os dias e que ele caminhe comigo todos os dias, sem exceções. Olha só como o livro apresenta, né? O mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro chora conosco hoje em nossos desesperos solitários. O mesmo que foi e tocou leprosos coloca seu braço em nosso ombro. Hoje, quando nos sentimos incompreendidos e desprezados. Então ele também fala um pouco sobre como o Senhor se compadece das nossas dores, como o Senhor está presente aqui, que o Senhor não está contra nós, mas ele está conosco. Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Ele vê as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, o que você passa. Ele vê e está com você. É em nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós. Faz parte de uma profunda solidariedade que ecoa na nossa vida, mais intimamente apenas na relação entre pais e filhos. Na verdade, é ainda mais profundo que isso, a nossa dor também dói em Jesus. No nosso sofrimento, ele sente o nosso sofrer como sendo dele. Não que a sua divindade invencível seja ameaçada, mas no sentido de que o seu coração adentra emocionalmente a nossa aflição. Então ele sente junto conosco, ele entende. Por isso que ele é o nosso intercessor, por isso que ele intercede por nós, porque ele, de fato, ele sente, ele entende. Ele sabe o que é ser sedento, faminto, desprezado, rejeitado, escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado, mal compreendido, caluniado, sufocado, torturado e morto. Ele sabe como é se sentir sozinho. Olha só, ele sabe o que é ser sedento, faminto, desprezado, rejeitado. Ele entende. O Senhor compreende. Ele não é indiferente. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele se compadece eternamente de você. É o jeito dele, não tem outro. Ele é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes. Enquanto você focar a sua atenção no pecado, você não poderá mais encontrar segurança. Porém, basta olhar para este sumo sacerdote. Não há como você ainda se ver em perigo. Olhando para dentro de nós, só podemos esperar dureza dos céus. Olhando para Cristo, só podemos esperar ternura. Então, quando eu entrava nesse ciclo de me afastar, porque eu errei, porque eu falhei, me culpei, me afastei e querer caminhar sozinha, é porque eu olhava pra mim. E de fato eu mereço o inferno. Nós somos merecedores do inferno. Nós somos merecedores do pior, mas Cristo tomou o nosso lugar. Então Jesus não morreu para que eu vivesse os meus dias me afastando dele, me culpando. Ele morreu e ressuscitou para que o véu se rasgasse do templo e hoje eu tivesse relacionamento com ele, hoje eu tivesse livre acesso a ele.
e hoje ele se compadecesse de mim, eu pudesse olhar para ele e esperar ternura. Com Cristo, pecados e fraquezas são justamente as qualificações em nosso currículo que permitem nos achegarmos a ele. Nada a não servir é necessário. Pela primeira vez na conversão e 1000 vezes mais depois, até que estejamos com ele na morte. Essa parte aqui, me lembro que eu falei com vocês em relação a que eu achar que eu não entendia que eu tinha que voltar todos os dias, que eu tinha que estar ali constantemente, me arrependendo, constantemente clamando do perdão do Senhor, constantemente buscando ajuda e transformação, buscando para que Ele me transformasse, estando aos pés dele, para que Ele transformasse o meu coração. E isso aqui me lembrou de que, de fato, eu preciso estar com Ele. É necessário, pela primeira vez, na conversão. Então, como eu disse, né? A gente se converte, mas depois tem o processo de santificação. E 1000 vezes mais depois. Muito mais do que 1000 vezes, eu acho. Até que sejamos com Ele na morte. Até que estejamos com Ele na morte. Então, até que Ele complete a obra. Eu vou precisar estar aos pés dele todos os dias e clamar por Ele, por ajuda dele, por transformação, por mais dele. A visão que eu tinha é que quando eu falhava contra o Senhor, Ele ficava bravo comigo. Sua compaixão e piedade. Ele participa com você. Isto é, Ele fica ao seu lado. Ele está do seu lado contra o pecado. E não contra você por causa do seu pecado. Ele está do seu lado contra o pecado. Então, muitas vezes nós queremos vencer alguns pecados, nós queremos vencer algumas coisas na força do nosso braço. Então, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas às vezes nós precisamos ir até o Senhor, nos arrependermos e dizer, ó Senhor, eu não consigo, tá aqui. Entregar para Ele, Ele me ajuda, me transforma. Toda a amabilidade possível está em Jesus, pois Ele é o homem mais santo, mais manso, mais humilde, o mais excelente de todas as formas que já existiu. Essa forma de falar sobre a mansidão e humildade de Cristo é exatamente como Cristo descreve o seu coração em Mateus 11:29. Em outras palavras, é o gentil coração de Cristo que adorna sua beleza, ou ainda de outra forma, o que mais profundamente nos atrai a Cristo é o seu coração manso, terno e humilde. Então, Ele é o que Ele é. Nem se Ele quisesse, teria como Ele ir contra, porque é o que Ele é. Ele é humilde, Ele é manso, Ele é eterno. Ele se compadece, as suas misericórdias são inesgotáveis. Entende que é tudo sobre Ele, entende que é tudo sobre olhar para Ele, olhar para o que Ele é, olhar para que de fato Ele é, não o que eu acho, não o que eu crio, não o que os meus olhos veem, não o que eu vejo nos homens e eu transfiro para Deus, mas o que de fato Ele é, e a palavra diz que Ele é. Deus é infinitamente compassivo e infinitamente pronto a perdoar, de modo que se deve atribuir exclusivamente a nossa incredulidade, caso não obtenhamos dele perdão. Ele não é como você. Até o mais intenso amor humano é apenas um eco tímido da abundância transbordante dos céus. Seus pensamentos cordiais por você ultrapassam o que você pode imaginar. Ele pretende restaurá-lo ao resplendor radiante para o qual você foi criado. E isso não depende de você se manter limpo, mas de você levar sua bagunça a Ele. Ele não se limita a trabalhar com as nossas partes que permanecem imaculadas depois de uma vida de pecado. O seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as piores partes do nosso passado, para que se tornem as partes mais radiantes do nosso futuro. Mas precisamos levar essas misérias tenebrosas a Ele. Não adianta eu guardar pra mim, não adianta eu querer me consertar pra ir até Deus. Eu não tenho capacidade pra fazer isso. Só Ele. Só Ele pode me consertar e Ele me recebe. Eu preciso levar até Ele as mais tenebrosas, as misérias mais tenebrosas, as coisas mais sujas e escondidas do meu coração, os pensamentos mais fúteis e escondidos do meu coração. Eu preciso levar até Ele, porque Ele, só Ele pode resolver, porque só Ele morreu na cruz, só Ele perdoa pecados, só Ele ressuscitou, só Ele venceu a morte, só Ele, sobre a misericórdia dele. Mas se Ele é essencialmente misericordioso, então derramar misericórdia para Ele é simplesmente agir de acordo com quem Ele é simplesmente Ele ser Deus.
Ele é misericordioso, então derramar misericórdia não é uma surpresa para Ele. Ser piedoso, ser compassivo, receber, perdoar é tudo que Ele é. Para você, eu digo que a prova da misericórdia de Cristo para com você não é a sua vida. A prova da misericórdia para com você é a vida dele. Ele foi violentado, mal compreendido, traído e abandonado eternamente no seu lugar. Vá a ele. Tudo que isso quer dizer é: se abra para ele, deixe ele te amar. A vida cristã se reduz a 2 passos. Vá a Jesus. Repita o número 1. A sua angústia é o lar dele. Vá a ele. Se você conhecesse o coração dele, você veria. Eu quero comprar esse livro para ter para mim. E eu poder sentar e estudar os capítulos e ir para a Bíblia e abrir os versículos e comparar, sabe, de fato. Porque de fato mudou a minha forma de me relacionar com Deus, sabe? De enxergar Deus, de ver que Deus não é como eu, de ver que Ele me ama e continua me amando. Ele me ama e ponto. E Ele me recebe. E isso é muito importante, gente, ter a visão de Deus correta, de quem Deus é. Senão nós vemos escravizados com aquilo que nós achamos e os nossos achismos não são as verdades sobre Deus. Aquilo que Ele diz que Ele é o que Ele é. E eu vivi por muito tempo escravizada nisso, sabe? Escravizada com o que eu sentia. Então, se eu sentia que eu precisava ir, eu ia. Se eu sentia que não precisava ir, eu não ia. Se eu sentia que eu era digna, eu ia. Se eu sentia que não era digna, eu não ia. Então, eu era escravizada pelo que eu sentia e pelo que eu achava sobre Deus. Mas e eu continuo sentindo, não isso, né? Mas ao longo da nossa vida nós continuamos sentindo coisas, nós continuamos vendo coisas, mas nós precisamos ser convictos, nós precisamos crer e saber quem de fato Ele é. Ele não me ama porque eu faço tudo certo, ou porque eu cumpro meu devocional diariamente certinho. Eu faço isso e eu preciso do meu tempo com Ele, eu preciso orar, eu preciso crescer em graça, em sabedoria. Então eu preciso estar com Ele, Ele não precisa de mim. Entender quem Deus é muda isso, entender que Ele é soberano, que Ele é dono de tudo, que Ele tem a sabedoria, que Ele tem tudo nas mãos, me faz ver o quão pequena eu sou e quanto quem precisa dele sou eu e não Ele precisa de mim. Então Ele não se frustra, Ele deseja estar comigo, mas Ele não se frustra porque eu não vou até Ele. Eu preciso dele, eu preciso estar com Ele, eu preciso buscá-lo. Então eu indico pra vocês assim muito esse livro. Muito mesmo, é um livro abençoador, abençoou muito a minha vida. Mas é aquela coisa, eu preciso estar diariamente me relembrando de quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele faz. Enfim, esse vídeo já ficou longuíssimo. Eu queria muito poder falar mais o quanto esse livro me ajudou, mas de fato foi nisso que mais pegou assim, que mais mudou, que mais transformou meu coração e minha mente em relação a isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham se identificado, que tenha sido assim um vídeo esclarecedor e que eu tenha compartilhado a minha experiência de fato e que vocês de fato tenham entendido o que eu quis passar aqui. Se lembre de ir até o Senhor e repetir o primeiro passo. Continuar indo até Ele, indo. Mesmo que você sinta todas as coisas. Não vá pelo que sente e não deixe de ir pelo que sente, mas vá até Ele pelo que Ele é, pelo que você sabe que Ele é e pelo que você é, porque Ele sendo soberano, Senhor Deus, santo e perfeito, você é falho e pecador que precisa dele, então vá até Ele. Eu vou até Ele porque eu preciso dele. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, sido edificadas como eu fui, abençoadas. Comprem o livro. E sejam mais abençoadas ainda com o autor, porque lendo vocês vão ter uma experiência muito melhor do que aqui no vídeo, com certeza. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!